Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos ter uma live sobre como você investir em 2022. E nessa live de hoje, nessa aula de hoje, você vai aprender o que você deve investir, no que, como você deve investir. Qual o cenário para 2022? A gente tem um cenário aí político, uma eleição em 2022. Nós temos uma nova variante que vai influenciar. É um ano de tem alguns fatores que vai influenciar nos investimentos em 2022. E é importante que você esteja aqui para que você possa aprender a como ser bem-sucedido, a como ser bem-sucedida em 2022 com os seus investimentos, ok? Então eu espero que você já pegue aí papel e caneta para você anotar, para você participar realmente da aula de hoje. Nós estamos aqui ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram, tá? Então eu quero desejar para você as boas-vindas e pedir só uma coisa para você. Compartilha o link dessa aula, dessa live para os seus amigos. Manda no grupo de WhatsApp, manda aí para os seus colegas e chama eles para aprender como investir em 2022, tá bom? Então eu deixei uma pauta aqui, alguns pontos para a gente discutir, né, sobre investimentos para você realmente investir em 2022, como CDB, ações, títulos públicos, tesouro direto, né, fundos imobiliários também. E algumas coisas que a gente vai discutir, tá? Que pode influenciar, que pode não, que vai influenciar realmente. E eu quero que você seja um investidor de sucesso, ok? Então vamos lá, sem perca de tempo. Quem veio, veio. Quem não veio vai pegar o bonde andando, vai pegar no meio do caminho, tá? E você que já está aqui, parabéns por estar aqui. Eu quero então começar essa live de hoje para você anotar aí e ter muito sucesso nos seus investimentos em 2022, beleza? Combinado? Então o que eu coloquei aqui, o primeiro ponto que eu quero trazer... Antes de falar literalmente sobre os investimentos, né, é importante a gente fazer o quê? Uma retrospectiva de alguns pontos importantes que tem a ver com o cenário de investimentos, tá? Então, quando a gente pega aí, você vê a primeira coisa que vai influenciar diretamente, está influenciando agora e vai refletir também em 2022. A gente vê aí a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic, que nada mais é do que a taxa básica de juros. E a taxa que o mercado como um todo se baseia, né, para ter referências de investimentos, se faz ou não algum negócio, as pessoas decidem ou não se vai comprar ou não algum crédito, né? Se vai adquirir algum crédito, se vai trocar de casa, vai trocar de carro, financiar, comprar, enfim, algumas coisas. Então, se a taxa Selic está subindo, o crédito fica mais caro, isso vai impactar positivamente ou negativamente, que é o caso aí no cenário econômico e na vida das pessoas. E quando a gente pega lá em janeiro de 2021, a gente vê, não sei se você sabia, que a previsão, a Selic meta para 2021 era de encerrar o ano com 3,13%. Olha só, anota esse número, tá? O Banco Central, ele lança o Boletim Focus, né, através do Copom, e a previsão, a meta da Selic em 2021 era estar 3,13%. E qual que é a taxa Selic que nós temos agora? 9,25%, ou seja, 4 vezes mais, 3, 6... 9, 4 vezes 3, 6, 9, né? 3 vezes mais, tá fazendo conta aqui. Enfim, 3 vezes mais do que a meta que foi estipulada. E aí você já vai entender, se você ainda não entendeu, você vai entender o porquê que isso tem a ver com os investimentos. Tanto agora e agora em 2022, né? Então, enfim, ultrapassou a meta. Primeiro ponto é a taxa Selic. O segundo ponto é a inflação. Então, outra informação aqui, ó. A meta da inflação, que é o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, né, aquilo que influencia diretamente no seu poder de compra, aquilo que mexe no seu bolso, né? Selic e inflação, os dois estão ali, ó, lado a lado, tá? Então a meta para 2021 do IPCA era 3,34 e terminou o ano com 10,67. Para você ter uma ideia, se você realmente tinha cerca de 10 mil reais investidos, né, nos últimos 12 meses em 2021, é como se você tivesse perdido cerca de 759, 760 reais. Por quê? A inflação corroeu o seu dinheiro, você perdeu o poder de compra, certo? Então, você precisa aprender estratégia para você realmente fazer o seu dinheiro valorizar acima da inflação. Então, a gente viu aqui que o Bacen, ele perdeu realmente, né? Digamos, as estribeiras não conseguiu realmente gerenciar muito bem aquilo que ele havia prometido. Ele prometeu uma coisa, mas na verdade não conseguiu cumprir a risca. Então, eu e você precisamos realmente adotar estratégias para conseguir ter sucesso nos investimentos. Então é o seguinte, como será que vai ser a previsão para 2022? Eu vou revelar para você agora aqui, ó. A previsão, tá, da taxa Selic para 2022 é terminar o ano, sabe com quanto? Com 11,5%. 11,5%. Ou seja, nós temos aí uma previsão de aumento de taxa de juros. Nós estamos vendo aí que
ainda há mais espaço e todo o mercado, né, o mercado como um todo tem um consenso de que a taxa Selic vai subir. Ou seja, o crédito vai ficar mais caro, né? Você vai pagar mais caro quando você for pegar um empréstimo. Talvez você mude de ideia se vai ou não trocar de carro, se vai ou não financiar a sua casa, se vai ou não tocar um projeto que quem sabe está armazenado. E os investimentos também vão ser afetados com isso, tá? Então a taxa Selic ainda vai subir, a previsão é que ela termine o ano de 2022 em 11,5%, ou seja, tem mais espaço para crescer. Já a inflação não, ela tem uma expectativa aí de queda. Então a expectativa para 2022 é que a inflação ela termine o ano em 5,02, tá? E a gente vai ver, né? Quando chegar ao final de 2022, vamos ver realmente se essa meta foi cumprida. Se realmente a Selic subiu, né? E terminou nesse patamar. E se realmente a inflação ela caiu conforme prometido, certo? E o que é importante você saber, tá? Por que eu estou trazendo aqui esses pontos? Vou falar de outros pontos aqui, mas eu tenho que dar uma introdução para você entender o contexto geral dos investimentos. Porque investir é simples, mas é uma arte. Você precisa entender de fato o que está por trás dos investimentos. E é isso que eu quero ensinar para você, tá? Então vamos lá. Outro ponto que eu deixei aqui. Nós estamos no momento, enquanto eu estou gravando aqui essa live, né? Aqui em dezembro. Pode ser que você veja em outro momento isso daqui, mas enfim. Enquanto eu estou gravando isso daqui, a Bolsa de Valores está caindo, né? A cotação dos ativos está caindo. Porque é um cenário natural. Você precisa entender o que a gente chama de ciclo de mercado, o comportamento de mercado. Ou seja, quando a taxa Selic sobe, naturalmente a bolsa cai. É um movimento inverso. E se a bolsa está subindo é porque a Selic está caindo. E nós vivemos isso claramente, né, nos últimos anos, principalmente 2020 e 2021. Embora 2020 nós tivemos uma queda aí drástica, brusca, né, na bolsa com a pandemia, mas mais especialmente em 2021 agora. Né, você está vendo aí a Selic cada vez aumentando mais e a bolsa caindo mais. Só que ao mesmo tempo as empresas estão tendo recordes de lucro, o que na verdade mostra que a bolsa ela está barata, ou seja, temos oportunidade para investimentos. E você que não entende isso, você que quem sabe já investe, né? Ou você que ainda não investe, você precisa entender isso. Inclusive comenta aqui para mim, se você já investe em ações, por exemplo, se você tem algum investimento em renda fixa, em renda variável, enfim, algum tipo de investimento. Deixa no comentário aqui para mim se você investe ou não, que eu quero saber, tá? Pra gente ver aqui como é que tá a participação das pessoas. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo não, está acontecendo, né? A bolsa está caindo e tem oportunidade. Só que quem não entende o mercado de ações, o mercado de investimentos, fica com medo. Porque, infelizmente, né, foi adotado aí, foi falado para as pessoas que investimento em bolsa é você simplesmente comprar e vender. E aí, quando você vê, quando você se atenta ao preço e você não entende a diferença entre preço e valor, você realmente se perde, você se dá mal. Por quê? Você vê o preço da ação, você olha só para o ticker. O que é o ticker ali? É o código da ação. Aí você fala, a ação está caindo. Só que você não entende o fundamento por trás, tá? Isso aqui é numa outra aula que eu vou falar sobre isso, mas estou dando só uma introdução para você. Aí você vai lá e fala, não, eu vou vender, eu estou perdendo dinheiro. Só que você não entende que no curto prazo é normal as ações oscilarem, tá? Realmente isso aí acontece. Só que você fica focado só no preço e fala, não, vou perder dinheiro. Peraí, isso aqui é muito, perigoso. Aí o que acontece? Aí que você perde dinheiro. Porque a única forma de você perder dinheiro, né, no mercado de ações, principalmente, é se você vender. Ou seja, se você comprou por 10 e vamos supor que a sua ação caiu para R$8. Se você vender, você perde. Agora, se você mantiver a sua ação até o prazo que você estipulou, não literalmente o prazo, mas enquanto a empresa, né, o mais adequado aqui, enquanto a empresa mantiver os fundamentos, você não vai perder dinheiro, pelo contrário, a ação tende a subir. Por quê? No longo prazo, a cotação segue o lucro, tá? O The Kepler comentou aqui no Instagram, ainda não invisto, mas depois dessa aula, cara, é o quê? Que o nosso PIB, ele enfraqueça. O mercado já entendeu que o Brasil realmente está produzindo cada vez menos, principalmente por conta da pandemia, né? Tem questões de políticas também, econômicas, várias reformas que precisam ser feitas ainda no nosso país, mas tudo isso é levado em consideração. Então, ou seja, a nossa economia ela tende a enfraquecer, está enfraquecendo, não vai ter o mesmo resultado esperado, né, como gostaríamos que tivesse. Então, isso é um fator também importante para você entender. E ainda mais, esse cenário, né, de aumento de juros faz com que consumam menos. É como eu falei, se você sabe que o crédito está mais barato e você vê que em algum momento já esteve mais barato, perdão, o crédito está mais caro, e você sabe que em algum momento ele pode ficar mais caro, mais barato, perdão, você vai esperar. Então, talvez você segura, as empresas seguram, as pessoas seguram realmente os seus projetos, adiam decisões, né? E isso aí realmente faz com que a economia não gire.
Porque o bom da economia é um crédito, digamos, na média do mercado. Nem muito caro, nem muito barato. Porque se for muito barato também, todo mundo vai lá e compra, e aí? Será que a gente tem demanda? Será que nós temos capacidade produtiva para dar conta? Né? Então você precisa entender o mercado como um todo. O crédito está mais barato, você vai lá e troca de carro, você vai financiar a sua casa. Poxa, a empresa que constrói casa, ela vai fazer o quê? Ela vai contratar mais funcionários, vai contratar produtos, matéria-prima e, consequentemente, vai empregar mais pessoas que vão consumir. Enfim, vai girar a roda da economia. Se está mais caro, as pessoas vão adiar os planos, né? Isso vai enfraquecer a economia. E qual outro fator também, falando agora especificamente das empresas? Se a taxa de juros sobe, se a Selic sobe, as dívidas das empresas também sobem. Por quê? As dívidas das empresas geralmente estão atreladas a indicadores pós-fixados, como Selic, CDI, né? Que está atrelado ali ao CDI, e GPM também, inflação. Então isso também é ruim para a dívida das empresas, ou seja, as empresas vão ter que trabalhar mais para pagar a dívida. Ou seja, se a Selic cai, acaba sendo bom para elas, tanto para tocar novos projetos, para elas pegarem empréstimos, né? E também para amortizar a dívida. Então a gente também tem um fator que influencia no mercado como um todo, ok? Vamos lá, deixa eu falar outro ponto aqui. Então eu falei da queda do PIB. Outro fator importante também, o desemprego está em alta, né? Muitas pessoas desempregadas, então as pessoas não estão consumindo. Só que, como eu falei um pouquinho antes, as empresas estão dando lucros recordes. Mesmo em cenário de pandemia, alguns setores estão sofrendo, é claro que eu já vou falar sobre isso, inclusive sobre quedas bruscas aí, né, de alguns setores de ações, eu já vou falar sobre isso. Mas tem empresa dando lucro, né? Lucro em cima de lucro, mesmo em cenário de pandemia. Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. E por que isso acontece, Luiz? Você precisa entender o ciclo, né, de cada ação. Qual o tipo de ação, qual o setor que essa ação realmente você está investindo. Porque senão você se frustra com os investimentos. Quando você não entende isso, você se frustra. Então, os setores de varejo, por exemplo, está sofrendo muito agora. E é normal, eu já vou falar sobre isso para você. Tá? Outro ponto aqui, ó, coloquei o desemprego. Né? Então, se as pessoas estão desempregadas, sem renda, não vai consumir também, não vai gerar muita economia, tende a ficar mais fraca. Tá? Já falei que esse é o momento de você realmente comprar principalmente bolsa, ao invés de vender, ok? Só que depende do seu momento de vida que você está, do seu investimento, né? Em qual fase de investimento você está, já vou falar sobre isso também. Então, é para você não se desesperar, porque se a bolsa está caindo, quem sabe, tá tranquilo, porque ele está focando no longo prazo. O ideal para investimento é longo prazo. Se você não tem ideia de longo prazo, ações não é para você. Seja em 2022, 2023, 2025, enfim. É investimento para 10, 15, 20, 30 anos. É essa visão que você tem que ter. É investir em bons projetos que tragam retornos para você, lucros consistentes, que vai colocar dinheiro no seu bolso. É assim que você ganha dinheiro com ações, porque você não vive do mercado, tá? Então, ações, principalmente fundos imobiliários, renda fixa, eu vou falar um pouquinho também. Bolsa é para longo prazo. Coloca na sua cabeça. Bolsa é para longo prazo, não é para você ficar especulando. A não ser que você tenha uma estratégia diferente de especular. Mas é comprovadamente, né, já foi provado que a longo prazo o que mais funciona é a estratégia de longo prazo. É você comprar, enxergar bons projetos, boas empresas e segurar para ter retorno e alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Mas você só vai conseguir isso trabalhando, gerando mais renda, o investimento vai potencializar isso. Tá? Outro ponto aqui, ó, vamos lá. Então falei que bolsa já é para longo prazo. Beleza, vamos lá. O que a gente tem aí de notícias importantes, digamos, o calendário para 2022, o que vai influenciar? Vou falar agora do momento, eu até vou inverter a ordem aqui, algo que está acontecendo agora enquanto eu gravo essa live aqui em dezembro, a nova variante Omicron, né, que está aí assustando todo mundo. E se não bastasse essa nova variante aí do Covid-19, a gente ainda está com uma crise, um surto aí de gripe no Brasil, né? A gripe, eu não recordo o nome agora, CH3N3, CH1N1, enfim, quem souber aí, deixa no comentário aí para mim depois, porque eu não sei exatamente, só sei que tem muita gente realmente sofrendo nessa gripe, inclusive, onde eu estou aqui, eu estou gravando essa live hoje, né? A mulher, a dona da casa aqui, está com essa gripe, está realmente doente, está em casa, deixando de trabalhar, se cuidando. Colega de trabalho meu também pegou, ele, a esposa dele, enfim, filho, uma gripe realmente forte, né? Tem gente que não pegou Covid e pegou essa gripe e está, tipo, derrubado. Então isso também está assustando. O mercado também fica meio tenso. Quando eu falo mercado, são os investidores, são as empresas, né? As pessoas que colocam suas expectativas realmente em projetos para investir e ganhar dinheiro com isso, tá? Mas o que você vai ganhar dinheiro é com o seu trabalho, lembra? A bolsa é um potencializador. É por isso que você não pode olhar para um longo prazo. Então, em 2022,
não fica olhando para essas coisas. Mas a gente tem um cenário um pouco incerto, todo mundo com medo, né? A pandemia parece que tem hora que vai acabar, tem hora que não acaba, aí vem uma nova variante, né? A cada dia é uma evolução, enfim. Então tudo isso assusta. Mas por que eu estou falando isso daqui? E você tem que entender, no curto prazo é normal. A bolsa caiu logo no início da pandemia, se não me falha a memória, teve dia que caiu 30%, 40%, porque todo mundo fica assustado. Mas quem entende o fundamento de um investimento, ele fica tranquilo, ele fica em paz. E é isso que eu quero que você entenda, para você ficar em paz, tá? Então essa nova variante aí é um fator que está assustando um pouco o mercado, ok? E essa gripe também, enfim, não sabemos como é que vai ser. Tem outra coisa no radar, né? No calendário agora, ó. Falaram aqui, ó, H2N3, acho que é isso mesmo, né? Essa gripe aí. Então, o calendário de 2022. Então a gente tem essa gripe que está de dezembro para janeiro, né? Estamos aí passando. Nós temos aí a questão dessa nova variante Omicron. E logo em seguida, digamos, um evento aí que todo mundo está esperando é o Carnaval. Né? Não tem se falado muito, eu não assisto TV, então eu nem sei o que a notícia está falando. Eu sei que eu ouço o pessoal falar, né? Vira e mexe, olha alguma coisinha aqui na internet, né? Alguém comenta, então essas notícias realmente ruins, as pessoas contam para você, não, ó, mataram fulano, fizeram isso, estão roubando, enfim, essas coisas eu não vejo. Eu estou preocupado realmente naquilo que eu posso controlar. Aquilo que eu não tenho como controlar, eu deixo nas mãos de Deus, não fico perdendo tempo com essas coisas, então chegam até a mim, é natural, tá? Inclusive depois eu até faço um vídeo, uma aula falando sobre isso, sobre essas coisas que não influenciam nada a sua vida e você tem que dispersar isso daí para você não perder tempo e focar naquilo que você pode mudar, naquilo que você pode transformar, está ao seu alcance, certo? Então, enfim, tem esse detalhe do carnaval, então não sei se o governo realmente vai liberar o carnaval ou não, enfim, pode ser que libere, pode ser que não libere, isso pode ser uma distração também, né? Porque querendo ou não é um evento aí grandioso no Brasil, né? Vem pessoas do mundo todo e tá essa loucura toda aí de pandemia, de nova variante, dessa gripe, enfim, isso pode assustar o mercado. Então, e aí, como é que o Brasil vai fazer realmente o carnaval? Não vai? Vai abrir o país? Vai dar feriado para todo mundo? Enfim, nós não sabemos, é algo muito obscuro. Então, é um momento de incerteza, né? E talvez você esteja pensando aí, Luiz, será que eu invisto? Será que eu não invisto? Calma que eu já vou falar, né, a minha opinião, o que eu acho que você pode fazer, né, o que você deve fazer com base em tudo isso. Então, essa questão do carnaval pode ser uma distração aí, né? Até mesmo uma estratégia por trás, né? Eu estou dizendo aqui, é algo pessoal, do governo de querer não revelar o que está acontecendo por trás. Nós não sabemos de fato, né, questão de números de mortes de Covid, enfim, já tem casos de morte dessa vacina, mas a sua visão tem que ser no longo prazo. Mas toma cuidado com isso e fica atento a isso daí para você investir melhor o seu dinheiro, já vou falar sobre isso. Então temos esse radar agora do carnaval. Depois, o que a gente tem? Um fator muito importante, eleição. E aqui eu acho que está um dos pontos principais que vai influenciar realmente no mercado financeiro, na bolsa principalmente em 2022, que é natural. Eu estava pesquisando aqui, inclusive, antes de preparar, né, a pauta dessa aula aqui de hoje, dessa live de hoje, o histórico do mercado, né, do Ibovespa, né, que é o índice aí que mede a cotação das ações, ao longo dos períodos de eleição. Então é muito natural cair nesses períodos, ok? Então a gente vai ver uma queda, a tendência é que nós tenhamos uma queda maior do que o comum, porque novamente há um governo de esquerda, outra de direita. Inclusive um exemplo prático disso a gente viu no Chile recentemente agora, né? Teve eleição no Chile, um candidato de esquerda lá que não tinha tanta expectativa assim de ganhar, acabou ganhando e eu posso dizer, as ideias dele, né, realmente de negócio, de mercado, de política, não agradou muito o mercado como um todo. E aí o que aconteceu? Realmente o mercado não reagiu muito bem, porque esse candidato ganhou, e aí o que acontece? A bolsa caiu muito. Então aqui já fica inclusive uma lição de que eu e você precisamos aprender a investir em ativos que não dependam simplesmente de um governo local. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas falando especificamente do Brasil, as eleições vão influenciar sim, a bolsa tende a cair, né? Isso é um consenso já e a história já prova isso. E eu não quero que você fique desesperado. Eu quero que você tenha paz, que os seus investimentos é para ter paz para você. Então, mesmo que você ainda não invista, você precisa entender isso daqui, que realmente vai influenciar nos seus investimentos, tá? Então, a eleição, né, que vai acontecer só em outubro, e geralmente começa as divulgações ali dos candidatos, as pesquisas, né, de intenção de voto, né, quem vai ganhar, enfim, como disse, as intenções de votos, né, daquele candidato que está mais à frente, mais atrás, em meados de maio ali.
Então ali o mercado já começa a reagir. E aí começa a sair um monte de notícia, tá? E aí já fica uma lição aqui também. Quando você investe, você não pode ficar operando por notícias. Tem uma fala no mercado que a gente fala que o mercado ele cai no boato e ele sobe no fato. E outra coisa, o mercado ele sobe de escada e desce de elevador. Ou seja, às vezes demora para subir a cotação, né? E quando vai cair, bum, despenca de uma vez. Eu lembro que eu falei, você não tem que ficar focado em preço de ação, e sim entender um projeto por trás. Essa estratégia de investimento de longo prazo que você precisa entender. Que investimento não é o que pregaram para você e que eu entendia também, muita gente falava. Ah, compra por 10, vende por 12, vende por 15, espera dobrar. Não, isso não é investimento. Isso é especulação. Você vai focar na sua profissão ou você vai viver do mercado de ações? É diferente. Se você quiser viver do mercado, tudo bem, dá para você ganhar dinheiro, dá para você ganhar dinheiro. Se é isso que você quer, sem problema, não tem certo e errado. Mas eu estou falando porque a grande maioria dos brasileiros são trabalhadores. Né? Você tem o seu negócio, você tem a sua empresa e você quer realmente fazer o quê? O seu dinheiro crescer, o seu patrimônio crescer. Então você precisa entender isso daí, senão você vai perder muito, vai se frustrar. Tá bom? Vamos lá, outro ponto. Então eu falei da eleição, a questão da pandemia, então a gente tem uma mistura aí de acontecimentos, a inflação, a taxa Selic que eu te falei, desemprego, queda do PIB, enfim. Outra coisa que vai acontecer lá no final do ano, né? Eleição em meados de outubro não, é em outubro, só que aí em maio tem essas divulgação das pesquisas que vai mexer com o mercado como um todo, então é natural que tenha uma oscilação. E aí lá no final do ano tem outra coisa que é uma distração, um evento mundial, que é a Copa do Mundo, né? Lá em dezembro, no Catar, enfim, né? As pessoas vão curtir esse momento, às vezes esquecem um pouquinho da vida, quer esquecer dos problemas, e é natural. Carnaval, Copa do Mundo, é aquela euforia, aquela alegria toda, e às vezes o mercado, né? O sistema como um todo, ele usa esses grandes eventos para distrair a população, para desviar às vezes o foco de coisas importantes, e aí você acaba se deixando levar por isso, e quando vai ver o que foi feito realmente, o que precisava ser feito não foi feito. Então tem que se ligar a respeito disso, tá? Ó, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui que eu vou responder depois no final dessa live, tá bom? Então anota aí a sua dúvida, o seu comentário depois que eu vou tirar a sua dúvida no final da live, beleza? Vamos lá, avançando aqui. Agora eu quero falar para você sobre a questão dos investimentos, né? Quais são os melhores investimentos para 2022? O que você deve fazer em 2022 considerando essas questões aí? Primeira coisa, você tem que definir o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo com o investimento? Se você já foi inteligente, eu acho que você já pegou a ideia um pouquinho do que eu falei sobre a questão de estratégia de investimento, que é para longo prazo. O que você quer investir? Você quer investir para daqui a um tempo fazer um intercâmbio, fazer uma viagem? Você quer se aposentar, você quer pagar a faculdade dos seus filhos, dos seus estudos, você quer trocar de carro, você quer financiar uma casa, enfim. O que você realmente quer fazer? Tá? Ó, deixa essa pergunta aqui, eu vi que a Vivian fez uma pergunta aqui. Segura essa pergunta aí, não deixa eu esquecer, tá? Que no final eu vou responder você, só para não perder o gatilho aqui, tá bom? Mas essa pergunta sua é relevante sim. Vamos lá. Então, o seu objetivo. Isso é fundamental, pode parecer clichê, mas se você não tiver um objetivo, uma clareza sobre onde você quer investir, por que você quer investir, não vai adiantar, você não vai ter sucesso, tá? E aí, partindo desse princípio, você vai começar a definir o quê? Os tipos de investimentos. Então, eu vou falar de alguns investimentos que podem ser potencializados em 2022, né? E outros que pode sofrer mais, já vem sofrendo, né? Conforme a gente tem visto aí no mercado recentemente. Então, para você que está começando, por exemplo, tá? Vou tentar falar algo geral aqui, pois cada um está no momento, mas você tira a lição para você. Você está começando, você tem que focar, né, em manter a sua reserva, em criar a sua reserva de segurança, tá? Você pode colocar ali na própria poupança, em um CDB, no Tesouro Selic, tá? Para você realmente ter segurança, o objetivo é ter segurança. Então vai deixando ali, né, vai render um pouquinho mais que o tradicional. Então, poupança, que você vai deixar uma parte. Luiz, na poupança? Sim, na poupança. Uma parte você pode deixar. A outra coloca no Tesouro Selic, no CDB pós-fixado DI, que paga no mínimo 100% do CDI, ou até mesmo no fundo DI. Mas basicamente aqui, poupança, Tesouro Selic, tá de bom tamanho. Uma parte você deixa na poupança ali, saca a hora que você quiser. No Selic também, dependendo do horário que você sacar, resgata no mesmo dia. Mas basicamente isso, beleza? Luiz, eu já montei minha reserva, quero outros tipos de investimentos. Então vamos lá. Essa fase que você está, é importante você reconhecer. Então eu já falei da reserva de segurança, tá, onde você está, e é muito simples, tem vídeo inclusive, né, no YouTube, no Instagram, os posts do Instagram também falando sobre essas questões, então é muito fácil para você. E dos investimentos, eu quero falar aqui sobre questão de renda fixa. Então vamos lá. Cenário
Tesouro Pré, por exemplo, como, vou pegar aqui, um CDB pré-fixado, uma LCI pré-fixado, enfim, qualquer tipo de investimento pré-fixado, se a Selic sobe, o seu investimento ele tende a render menos, né, por conta da marcação ao mercado, dá uma diferença ali. Então você precisa tomar cuidado com esses tipos de investimento pré-fixado, inclusive tem oportunidade sim, mas esses investimentos pré-fixados, é importante você investir quando você entender que o ciclo de mercado da taxa Selic é de queda. E ainda nós estamos vivendo um ciclo de alta, ou seja, esse não é o melhor momento, tá, para você investir em pré-fixado. A gente viu que a Selic já chegou a 14%, né, em 2015, meados de 2015, não falha a memória, mas ela chegou a 2% em 2021. Enfim, então olha a oscilação que ela teve ao longo desse tempo. E agora, no final de 2021, começo de 2022, ela está 9,25. A expectativa é que chegue em 2022, ao final, 11,5. Enfim, aí você investe no pré-fixado, a Selic sobe mais, você perde dinheiro. Sobe mais, você perde dinheiro. Opa! A tendência é, por exemplo, que no ciclo de mercado de 2023 é a Selic começar a cair. Aí sim é interessante o pré-fixado. Então, mediante isso, qual que é a melhor lição aqui? Qual que é o melhor investimento falando de renda fixa agora? É você investir no Tesouro Selic, mas o principal, Tesouro IPCA. Por quê? O Tesouro IPCA ele vai pagar para você a inflação, ele vai pagar para você a inflação e vai pagar também o que? Uma taxa pré, certo? Então, assim, você vai ter, o seu dinheiro ele vai ser protegido pela inflação e ainda você vai receber o que? Uma taxa real, um ganho real. Então, lembra que eu falei lá no começo da live? Se você tinha 10 mil reais, por exemplo, e nos últimos 12 meses você deixou o seu dinheiro investido na poupança, você perdeu. Mas Luiz, você acabou de falar para deixar o dinheiro na poupança? Eu falei para você deixar apenas uma parte da sua reserva de segurança. Mas você vai deixar tudo, a maioria na poupança? Não dá. Você precisa diversificar o seu patrimônio para você ter realmente rentabilidade, ter ganho que real, acima da inflação. É isso que a gente busca nos investimentos. Então o Tesouro IPCA, para você que quer começar a investir em renda fixa, é a melhor opção. Esse cenário que a gente está vivendo de ciclo de alta, tá? Praticamente em qualquer cenário, mas especificamente agora que tem esse ciclo de alta da taxa Selic, Tesouro IPCA, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver outra aqui, ó. Falei de Tesouro IPCA, deixei um roteirinho aqui para mim não esquecer dos pontos principais. Renda fixa, eu creio que é isso, né? A poupança e CDB, você coloca ali um pouquinho da sua reserva na poupança, a maior parte no CDB o Tesouro Selic, de preferência Tesouro Selic, porque tem a questão do imposto de renda, né? Que o CDB ele vai vencer automaticamente, você vai pagar imposto, enfim. Renda fixa é isso, você tem oportunidade também, tá? É do pré-fixado. Se você encontrar um pré-fixado, vamos supor que pague, tem hoje no mercado o próprio Tesouro pagando 11%, 12%, então você pode às vezes comprar um pouquinho, né, e esperar um pouco, mas pode ser que você perca, ok? Então tem que entender muito bem o momento do ciclo de mercado para investir no pré-fixado. Você pode encontrar oportunidades também no Tesouro, em LCI, em LCA, em debêntures, enfim, investimentos que pagam mais realmente, tá? E de preferência buscar investimentos que é atrelado ao IPCA, como eu falei, como o próprio Tesouro, que paga uma taxa real mais a inflação. Ou seja, seu dinheiro é mantido e você tem um ganho real. Fechou? Dúvida deixa aí que eu vou responder depois. Vamos lá. Agora eu vou falar de renda variável, tá? De renda variável. Então, para você que já investe e tem ações do setor de varejo, meu amigo, minha amiga, você deve estar sofrendo. Fala para mim aqui se você já investe e se você investe em ações, por exemplo, se você tem ações do setor de varejo. O que é o setor de varejo, Luiz? Principalmente varejo de consumo. Estou falando de Casas Bahia via varejo, estou fazendo propaganda de graça aqui, ó. Americanas, estou falando de Magalu, eu estou falando de Lojas Marisa, já falei. O que mais? Anotei aqui, ó, os principais. Americanas, Magalu, Renner. Agora falando do setor de varejo também, mas do setor de consumo cíclico, que é o setor de construção civil. MRV, que são construtoras, MRV, Tecnisa, Ezetec. Esses setores principais que eu falei de varejo de consumo, de lojas, está sofrendo demais. Magazine Luiza caiu 75% das ações, você tem uma ideia? Imagine você ter uma ação cotada, por exemplo, tá? Só para facilitar em termos percentual, R$10 e ela cair para 2,50. Será que você aguenta? E eu tenho ações da Magalu. E aí eu tô de boa. Porque eu entendi, eu sei que é natural acontecer isso. Lembra que eu falei? A taxa Selic sobe, é inversamente proporcional. Por quê? As pessoas consomem menos.
tá tudo mais caro. Então, essas empresas, elas são sensíveis à taxa Selic. É inversamente proporcional. Toda vez que a Selic sobe, essas empresas caem a cotação. Tá? Salvo exceções aí, mas via de regra acontece isso. Só que você tem que entender o fundamento por trás. A Magazine Luiza continua sendo uma boa empresa. E é natural, só que assim, eu tenho um pequeno percentual da minha carteira nela. Por quê? É um setor mais arriscado. É um setor que tem margens apertadas. Então é natural que isso aconteça. Mas aí você, inclusive, tem um colega meu que ele falou pra mim essa semana, né? Ô Luiz, a ação da Magazine Luiza caiu bastante, tô vendo oportunidade. Cara, será que eu compro? Eu falei, ó, você pode comprar, você pode até comprar, pode aproveitar a oportunidade. Mas você tem que entender o fundamento por trás da empresa. Você realmente entende o que ela está fazendo, por que ela está caindo, por que ela está dando lucro, a margem dela, você entende tudo isso? Se você entender, beleza. Então, se você olhar só o preço, você não vai entender, você não vai ter muito sucesso nos investimentos. Você precisa entender o contexto, a não ser que você seja especulador, investidor de curto prazo. Você entende? Agora, se você quer investir para o longo prazo, você quer construir riqueza, gerar patrimônio, você precisa investir para o longo prazo, que aí sim você vai ter sucesso. Então, entenda, essas ações de varejo estão sofrendo demais. Todas que eu falei, né? Vou repetir. Americanas, Magalu, Renner, que mais? Marisa, Via Varejo, normal, cair. Certo? Então entenda o ciclo, você precisa entender os fundamentos e ter paciência. Você tem que estudar as ações que você está investindo, não é só comprar por comprar. Tá? Setor de consumo também, construção civil, MRV, Tecnisa, Zetec, Cirela, enfim, também tende a cair um pouco, né? Só que como eu falei, no longo prazo tende a subir. Então você precisa entender o ciclo e o que essas empresas estão fazendo de fato, e não olhar só o preço, tá bom? Então, pode ser oportunidade. Para você que tem as ações e entendeu, não, Luiz, realmente faz sentido essa aula que você falou, legal, eu vou comprar as ações dessas empresas. Então você vai aproveitar essa oportunidade, essa queda, porque quando você entende, você compra na queda, é como se fosse uma liquidação, compra mais barato e a tendência é subir no longo prazo e você recuperar o seu investimento e ter lucro com isso, tá bom? Vamos lá. Outro ponto aqui, então falei do setor de varejo, tá? É um setor que tende a sofrer bastante ainda em 2022. Então assim, para você que está começando, talvez seja interessante você fugir um pouco desse setor, ou se você investir, você tem que estar ciente que esse setor vai sofrer um pouquinho, mas pode ser um momento de oportunidade para você também, tá bom? É importante você não se lamentar e entender o que você está fazendo, não investir porque você viu alguma dica, porque alguém falou, não. Você entender o que você está fazendo, tá? Só invista naquilo que você entende de fato, certo? Falei de varejo. Outros setores que tem, você pode investir em setores, digamos, mais conservadores na própria bolsa. Você tem ações mais conservadoras. Os bancos, por exemplo, são mais resilientes. Você tem seguradoras, você tem empresas do setor elétrico. Enfim, são setores que, independente do cenário, né, já foram comprovados ao longo do tempo, que são mais seguros, são menos voláteis a esse cenário que a gente está vivendo. A questão da taxa Selic. Então, você pode ser uma alternativa para você. Então, quero começar a investir? Comece de preferência pelos maiores, tá? Para você entender o comportamento. Então, esses setores que eu acabei de falar para você são oportunidades de entrada também que tendem a oscilar menos do que os setores cíclicos que têm influência principalmente por conta da Selic, certo? Falando aí de ações especificamente. Né? Oportunidade também de fundos imobiliários que são ativos de renda variável e são menos voláteis, né? Eles oscilam menos também. Inclusive, ainda está barato você comprar fundo imobiliário porque muitos fundos não se recuperaram ainda da pandemia, alguns estão se recuperando, então ainda está barato você investir em fundo imobiliário, né? Algum setor também, setores bons também, de logística, né? Você ainda tem lajes corporativas baratas também. O setor de varejo deu uma recuperada, mas ainda pode sofrer um pouquinho também, né? Principalmente o setor de shops, mas pode ser um momento de oportunidade. Você entendeu? Então, momentos de queda é momento de oportunidade. Se você ficar investindo olhando cotação, você vai sofrer. Para de ficar olhando cotação. Ah, meu investimento caiu tantos por cento. Ah, meu investimento caiu tantos por cento. Subiu. Não, esquece. Foca no seu trabalho, foca em gerar renda, em crescer, em ser promovido, a abrir mais negócio, a fazer negócio na sua empresa, a ser uma pessoa melhor. Isso que é importante. Entendeu? Cotação não dá certo você ficar olhando. Beleza? Vamos lá. Outro ponto aqui, ó, que eu coloquei. Então falei dos fundamentos, tá? Outra coisa, se você está curtindo essa live aqui, dá o like. Você que está no YouTube, dá o like. Você que está no Instagram, clica no coraçãozinho, tá bom? Que é muito importante para que o YouTube entenda, para que o Instagram entenda que essa live, que essa aula aqui está sendo importante, beleza? Só dá o like aqui que é muito importante para ajudar realmente o canal, para ajudar também o Instagram. Fechou? Vamos lá, seguindo aqui. Outro ponto.
você precisa aprender a proteger o seu patrimônio. Então, uma das lições mais importantes, né, dos investimentos não é só você ganhar. Mais que ganhar, é importante você não perder. Então você precisa aprender a proteger realmente o seu patrimônio. E como que você faz isso? Com inteligência, com sabedoria, com estratégia de investimento. Então já falei para você que a gente tem uma grande probabilidade, né, de ter grandes quedas no mercado, de ter ativos mais baratos, ativos que valem mais, né, do que realmente o seu preço ali está mostrando. É o momento de você comprar. Você precisa proteger o seu patrimônio. Então a gente tem muitas incertezas também. Mas como eu falei, no curto prazo é natural cair. Então o que você fazer? Vai estudando o mercado e vai comprando aos poucos. Né? Já é comprovado que você comprar aos poucos, de preferência uma vez ao mês, é melhor. Ou em grandes quedas, né? Se você vê grandes quedas, aí sim você vai lá e compra. Mas eu faço isso e vários investidores fazem, tá? Investidores muito maiores que eu, com patrimônio multimilionário, bilionário, fazem. Investem uma vez por mês, no máximo a 2 vezes por mês, ou em grandes quedas. Por quê? Eles vão comprar ativos que valem mais por um preço mais barato, com desconto. Então é isso que você precisa fazer. É isso que você precisa entender. Não se desesperar. Proteger o seu patrimônio. E qual a forma de você proteger o seu patrimônio? Investindo principalmente em ações e fundos imobiliários. Vou falar de outros ativos aqui também. Por quê? Se a inflação está subindo, lembra que eu falei, né? A tendência é que ela caia agora. Mas vamos pegar o cenário que a gente estava vivendo até então. A inflação subindo, o preço subiu, a comida ficou mais cara, a gasolina ficou mais cara, o gás ficou mais caro, o transporte ficou mais caro, praticamente tudo ficou mais caro. Você compra esses produtos e serviços de quem? A energia elétrica que eu uso, a roupa que eu uso, a gasolina do meu carro que eu uso. Enfim, a comida que eu compro de empresas. E essas empresas, elas têm, a grande maioria delas, tem ações na bolsa. O que elas fazem? Se está subindo o preço, elas vão repassar isso para o consumidor. Quem paga a conta é você, sou eu. Só que, se você investe nessas empresas, se você tem ação dessas empresas, se você tem fundos imobiliários, por exemplo, você vai receber de volta essa inflação. Então é uma forma natural de você proteger o seu patrimônio. Então eu falo aqui, você investir em ações, você investir em fundos imobiliários, hoje não é mais questão, digamos, de luxo, eu sou investidor. Né? Antes era um sinônimo de, nossa, a pessoa é investidora, olha, fulano de tal, é como se fosse uma pessoa mais elevada, mas não. Hoje é questão de sobrevivência, é de você valorizar o seu dinheiro, que tanto você rala. Se você está aqui comigo, você está assistindo essa live, porque você achou alguma coisa importante, o seu tempo é precioso. Então você precisa valorizar o seu tempo, cuidando do seu dinheiro e investindo melhor. Não é pelo dinheiro, eu sempre bato nessa tecla. É pelo tempo que você dedica ao seu trabalho, você deixa a sua família, você deixa de fazer muitas coisas importantes e você não valoriza o dinheiro, não valoriza o seu tempo, a sua vida que está passando. Pelo amor de Deus, até quando você vai fazer isso? É por você, não é por mim. Faz sentido o que eu estou falando? Ou eu estou falando besteira? Me diz aí. Enfim, senão eu paro por aqui e vou embora. Certo? Então, proteger o seu patrimônio através de ações e fundos imobiliários. E outra coisa importante, eu estava falando da questão agora recente das eleições lá no Chile. A gente vai ter a eleição aqui no Brasil, né? Que é uma das coisas que está realmente no calendário de 2022. E é natural ter essa queda. A gente viu lá no Chile também caiu. E uma das formas de você proteger o seu patrimônio é investindo também fora do país. Aí você pode falar, Luiz, mas eu nem comecei a investir ainda, eu já comecei a investir agora, invisto há um tempo, mas ainda não invisto fora. Então eu já vou revelar para você, inclusive eu fiz uma live aqui, né, no YouTube, não deixei no Instagram, tá no YouTube, falando sobre que eu cansei do Brasil. Cansei do Brasil no sentido de que em questões políticas, de corrupção, né, de a promessa que vai para frente, a hora não vai, enfim. Então foi a gota d'água para mim, né? Eu acredito no Brasil, um pé eu desacredito, outro pé eu acredito. Mas enfim, pensando nisso, eu falei, ok, a minha parte eu vou fazer, eu vou investir fora. Então você vai acompanhar, inclusive, tá? Você que me acompanha no YouTube e no Instagram, você deve saber que eu tenho uma carteira pública de investimentos, onde eu invisto meu dinheiro. E até então, eu só estava investindo no Brasil. E agora, a partir de janeiro de 2022, eu vou começar onde? Vou começar a investir no exterior. Então, você também precisa proteger o seu dinheiro, investindo no exterior, para você não depender só de uma economia, né? Somente da economia local, da economia do seu país. No Brasil, sim, há muitas oportunidades de investimento, tá? Vou deixar a maior parte dos meus investimentos aqui, mas eu preciso me proteger dessa moeda, que é uma moeda mais fraca, infelizmente. Né? O real é uma moeda fraca, ele se desvalorizou muito recentemente. Então eu preciso fazer o quê? Me dolarizar, né? Ter um patrimônio em dólar, ter um patrimônio em uma outra economia, economias mais fortes,
para que de fato eu não fique correndo risco somente local, né? E eu venha diversificar o meu risco também. Então, uma forma de você se diversificar também e proteger o seu patrimônio em 2022, vale para qualquer cenário, lógico, é investir fora do país, investir em estoques, né, que são ETFs aí. Vou fazer depois uma aula, um vídeo sobre isso. Estoques que são ações americanas, ou de outros países, por exemplo. REITs, que são uma espécie de fundos imobiliários, né, como se fossem aí os primos dos fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil. E também, outra coisa que ainda não falei aqui no canal, e vou falar sobre isso em breve, tá? E vou até fazer uma enquete depois, vou falar aqui depois, mas eu quero fazer depois no YouTube e no Instagram, uma enquete que eu quero falar sobre criptomoedas. Bitcoin, por exemplo, e outras moedas, NFTs, enfim. Um novo mercado, um novo mundo que já existe, né? E os NFTs estão a cada dia avançando mais e mais. Então é importante que você entenda que é natural, o mercado está evoluindo, nós precisamos evoluir, você precisa evoluir, proteger o seu patrimônio, investindo fora do país, né? Oi Mel, seja bem-vindo aqui, tem a galera aqui com a gente, vamos lá. Então você precisa investir fora do país e também em investimentos alternativos, né? Como criptomoedas. Então, o que eu queria falar é o seguinte, eu estou pensando em fazer ou um vídeo ou uma live. Aí o que você acha? Já quero deixar aqui o espaço para você. Você deixa no comentário aqui depois. Você quer que eu faça uma live? Como diz, a live ao vivo, né? Interagindo com vocês aqui, falando sobre Bitcoin, ou você quer um vídeo gravado, né? Porque o vídeo gravado, ele é estático ali. Ele é estático, você vai ver depois, né? Você pode comentar depois, eu posso interagir com você. Mas igual eu estou aqui ao vivo, para mim eu acho que pode ser mais interessante. Você comenta aqui se você quer um vídeo sobre Bitcoin ao vivo ou realmente gravado, tá bom? Nilson, seja bem-vindo aqui. Melissa também entrou. Parceira aqui, um cara que eu admiro muito também, um meu mentor. Melissa também é uma grande parceira. Enfim, sejam bem-vindos aqui. Quero seguir o fluxo. Vamos lá, ó. Então falei de criptomoedas, tá? Você precisa realmente aprender também criptomoedas. Valeu, Nilson. Tamo junto, irmão. Criptomoedas, investimento no exterior, certo? Vamos lá. Renda fixa, eu acabei já antecipando para você que eu falei sobre a questão do IPCA, para você proteger o seu patrimônio, não correr risco também. O Covid já falei, a eleição, enfim, Copa do Mundo, distração. Eu acabei falando até mais acima e tá aqui para baixo aqui, ó. E agora eu quero partir aqui quase para o final dessa aula, tá? Dessa live aqui, falando do melhor investimento para 2022. Eu quero que você comente aqui para mim qual o melhor investimento para 2022. Vou dar um espaço aqui enquanto eu vou tomar um gole d'água. Comenta aqui para mim qual o melhor investimento para 2022. Aí vou partir para o encerramento e depois vou abrir um espaço aqui para vocês tirarem suas dúvidas, para você tirar sua dúvida. Vai lá, comenta aí. E aí, tem coragem de falar? Não tem medo de errar não, fala aí, o que você acha do melhor investimento para 2022? Ó, eu vou dizer para você, o melhor investimento para 2022 é você investir em você mesmo. Luiz, você está de brincadeira comigo. É exatamente isso que eu falei. Você não entendeu errado. É você entender, comentou aqui, ó, fundos imobiliários. Também, mas você vai entender onde eu quero chegar, se você não captou a ideia ainda, tá? Investir em você por quê? Quando você investe em conhecimento, você está aumentando a sua capacidade, a sua consciência, a sua visão do mundo, né? Em qualquer área da sua vida. E aí não estou falando só na área financeira, só em investimentos, na sua saúde, no seu relacionamento, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, em relacionamentos, enfim, na sua área intelectual. A nossa vida ela tem 12 áreas, 12 pilares, tá? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, no YouTube, tá? Falando sobre isso. A nossa vida tem 12 áreas. Então você investir, né, em alguma área da sua vida é o melhor investimento. Com certeza, educação, o Nilson falou aqui, ó, educação. Então você só vai tomar decisões assertivas de investimentos quando você investir em educação. Quando você investir em quê? Em livros, em cursos, em mentorias, enfim, assistir um vídeo, assistir uma live como você está aqui, ó, dedicando o seu tempo em plena quinta-feira, aprendendo alguma coisa. Isso que vai fazer a diferença, é isso que vai mudar o jogo em 2022, em 2023, é isso que realmente vai fazer a diferença. Não queira você ficar buscando o investimento top que vai render 20% em 2022, um investimento que vai dar tantos por cento de renda, não. Quanto mais você investir em focar no seu trabalho, em ser promovido, em dar o seu melhor, mais você vai ganhar dinheiro, mais você vai empreender, criar negócio, vai poder investir mais e ganhar mais dinheiro e atingir mais rápido a sua liberdade financeira. Então, enfim,
é importante que, de fato, você mude a sua mentalidade, porque tem gente que gasta dinheiro com tanta coisa, e aí você faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Mas você gasta dinheiro com tanta coisa, você tem dó de pagar R$ 30 em um livro que pode transformar a sua vida, que pode dar um insight para você, pode despertar você. Você tem preguiça de assistir um vídeo, de repente, de 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, ah não, é muito tempo. E fica perdendo tempo. E você não investe em você. Então você precisa investir em você, tá? Então é o convite que eu faço para você. Faça alguma coisa por você. Investimento em conhecimento rende os melhores juros. E aí você vai aprender a não ser manipulado pelo mercado, tá? A ficar ouvindo notícia, o investimento A, o investimento B, porque o Brasil vai piorar, o Brasil vai melhorar, enfim. Olha o fundamento das empresas, olha os fundamentos das ações, é isso que eu falei para você. É isso que realmente vai funcionar, é isso que muda o jogo. O De Kepper aqui, acho que é a De Kepper, a mulher. De Kepper comentou, usar o tempo ao seu favor. Então olha tudo que você fez em 2021. O que você fez? O que você não fez? O quanto você poderia ter avançado e você não avançou em 2021? E agora a Start está em 2022. Você vai realmente ser muito diferente se você começar agora, tá? Enquanto você está vendo aqui, é o Start agora, é mudar o jogo, é mudar o game. Eu quero investir na minha saúde, invista, comece. Eu quero dar o primeiro investimento, comece. Não importa o valor, simplesmente comece. Comece com R$ 30 no Tesouro Direto, compra uma ação por R$ 10, enfim, um fundo imobiliário por R$ 10 também. Tem vários investimentos baratos do ponto de vista de preço, estou dizendo, não de valor. Mas dá para você começar. Não dá para você realmente ficar parado. Tá? O seu 2022 vai agradecer, né? Então, por você ter começado hoje, você realmente vai agradecer lá na frente. Agora, se você não começar, você vai se lamentar e vai se arrepender. Então, eu não quero se arrepender. A dor do arrependimento é muito mais forte realmente do que, às vezes, o prazer com o ganho, né? Do ponto de vista psicológico. Poxa, eu não comecei, eu não fiz aquilo. Enfim, não queira passar por isso. Então, invista em você. Inclusive, eu quero convidar você a clicar, você conhecer aqui também a minha mentoria. A minha mentoria de investimentos. Se você quiser, você pode agendar a sua sessão gratuita de investimentos, tá? Para você entender como é que funciona o trabalho. Eu vou mostrar para você como é que você pode investir. O link está aqui. Você vai clicar no link da bio do Instagram e vai preencher lá um formulário, uma aplicação para você realmente aprender a investir. E eu convido você também a entrar no grupo do WhatsApp, né, que tem aqui para você participar, você está por dentro, está mais próximo de mim, né, e a gente tirar a sua dúvida ali, enfim. Agora eu quero tirar a sua dúvida. Caiu alguma ficha para você? Fez sentido o que eu falei? Enquanto você manda a sua dúvida, eu vou responder aqui, né, a dúvida da nossa colega que perguntou logo no comecinho aqui mais acima. Deixa eu só perguntar, deixa eu ver aqui. Ela mandou no Instagram. Você do YouTube aqui, pode deixar sua dúvida aqui também, que eu respondo. Ela falou o seguinte, ó. Vamos lá, cadê? Cadê aqui, ó? Ela falou sobre crise hídrica. Eu vi aqui, ó. Vamos lá, ó. Crise hídrica tem impacto em quais investimentos? Crise hídrica tem impacto principalmente, tá? No setor de saneamento. Vamos falar de algumas empresas específicas. Sanepar, Copasa, Sabesp. Então outras, as mais famosas que eu conheço são essas. Inclusive a Sanepar, eu tenho ações dela também. Sanepar, Copasa. Por quê? E também pode influenciar no setor elétrico, tá? E o que acontece? Se eu tenho menos água, né? E essas empresas, elas trabalham ela tem que ter um estoque, né? Nas reservas, né? Nas represas, né? Dos reservatórios dela. Automaticamente, se eu tenho menos água, você tem ali menos recursos para ser gerido. Então é natural que tenha queda nos investimentos, no preço dessas ações. Mas lembra que eu falei, no longo prazo, isso vai ser revertido. Então, se os fundamentos da empresa não mudou no curto prazo, não tem por que você vender as suas ações, não tem por que você vender seus fundos imobiliários. Enfim, é entender o momento, né, que a gente está vivendo e simplesmente esperar, ter paciência, que no futuro tende realmente a melhorar, tá bom? O setor elétrico também acaba sendo um pouco influenciado, mas o setor elétrico que tem, digamos, tem 3 setores, tem de distribuição, geração, distribuição e transmissão de energia. Então você precisa entender qual setor que a sua empresa está. Tem empresas que faz um só, tem empresas que faz os 2, tem empresas que faz os 3. Então, por isso que é importante a diversificação. Ou seja, enquanto um ativo ele está caindo, o outro está subindo ou não necessariamente. Enfim, a diversificação, digamos, é o único almoço grátis do mercado na qual você tem, que é muito simples, né? É só você realmente usar a estratégia de investimentos. Coloca um pouquinho ali, eu coloco um pouco em renda fixa, eu coloco um pouco em renda variável, né? Um pouco em CDB, um pouco no tesouro, um pouco em fundos imobiliários, diversifico por setor também, por setor. Então tudo isso daí vai dar uma facilidade para você, tá? Espero que eu tenha respondido a sua dúvida, né? Não sei se você está aqui ainda.
Vamos lá, tem mais alguma dúvida aqui? Deixa eu ver. Fundos imobiliários, falou que questão de investimento para 2022, também é uma ótima oportunidade, né? Tá barato, é oportunidade para você entrar. Enfim, acho que não tem mais aqui nenhuma dúvida, tá bom? No YouTube também, não tem nenhuma dúvida. Então, eu espero que você realmente tenha curtido, tá? Tenha curtido essa aula, essa live. Eu convido a você a se inscrever aqui no canal para que você possa realmente acompanhar as próximas aulas, os próximos vídeos aqui do canal. Deixa sua dúvida, seu comentário, me diz se você realmente curtiu essa ideia, se fez sentido e compartilhe para que mais pessoas também possam ser abençoadas, possam aí aprender a investir e ter um 2022 melhor, não só com os investimentos, mas em outras áreas da vida também, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui, vou fazer só um print para você tirar e você me marcar nos stories do Instagram, ou quem sabe você aqui no YouTube também, e dizer o que você aprendeu, para as pessoas verem que você realmente estava aprendendo aqui comigo. Vamos lá, tira o print aí, eu vou tirar aqui também. No 3. Fechou? É isso então, eu desejo a você uma vida de vitória e que você seja abençoado, abençoada até o tutano. Fui!